E aí, pessoal, aqui é o Jack e aqui atrás é o púlpito que eu prego o evangelho todos os domingos aqui na Vintage. Sexta-feira agora, na Sexta da Paixão, às 8 horas da noite, eu vou estar aqui, querendo Deus, pregando o evangelho para vocês. E eu tô gravando aqui, eu sei que as pessoas odeiam esse formato, tô gravando aqui pro YouTube no formato vertical, porque o vídeo de hoje é uma entrevista, um bate-papo que eu tive com meu grande amigo Thiago Vieira, tá? Ou o Vieira, ele é da Vieira e Regina. Assim, advogados colocam os nomes juntos, né? Fulano e fulano. Se você passar por uma rua e você vê fulano e fulano, ou é o anúncio de um CD de dupla sertaneja, ou é um escritório de advocacia. Bom, mas brincadeiras à parte, eu conversei ontem com o Thiago e nós falamos sobre direito religioso e sobre o que ocorreu em Santa Catarina, onde policiais pararam um culto doméstico em uma casa. E deixa eu dizer uma coisa, cara, o bate-papo que nós tivemos, Thiago e eu, foi fenomenal. Eu gostaria muito que você visse esse vídeo, se desloga de tudo, vê esse vídeo e compartilhe ele com o maior número de pessoas. É momento de atentarmos para a questão do direito religioso também, tá bom? Foi um bate-papo que eu tive com ele no meu Instagram. Só que a live ela vai sair, ela sai em 24 horas, você não vai ter mais. Então, o Christopher baixou para mim, ela tá aqui e ela vai ficar full time no YouTube enquanto o YouTube existir, tá bom? Um abraço, fique com Jesus, falou! E aí, Brasil, como é que vocês estão? Estamos entrando aqui ao vivo para conversarmos com o doutor Thiago, meu amigo, sobre essa questão aí dos cultos, coronavírus, e vamos trocar uma ideia aí. Esperar ele entrar aqui. Aí. Pessoal chegando. E aí, Thiagão? Fala, Jack! E aí, então? meu amigo, meu irmão, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Como é que está? Estamos aí nesse isolamento social, tristes por não poder comungar com os irmãos, mas enfrentando, com a graça de Deus aí, essa crise. Sim. Vamos tentar aí, talvez para o pessoal que não te conhece, Thiago. Thiago Vieira, acima de tudo, é meu amigo, um cara que eu confio. Ele é advogado da nossa igreja aqui e ele trabalha com direito religioso, né? Não caiu de paraquedas. Eu sei que quanto mais pessoas falarem sobre o assunto é bom, mas tu trabalha há quanto tempo com direito religioso, Thiago? Te apresenta para o pessoal aí tua ficha. Já fez Dá especialização o famoso carteiraço aí. Dá o carteiraço aí, dá o carteiraço. Você então viu tá um mate bom. aqui para mim. Coisa boa. Bom, pessoal, então, como o Jack falou, Deus nos chamou para servir a igreja brasileira. Há 16 anos aí nós advogamos para igrejas, eu e o meu sócio Jean, Regina. Então, há muito tempo mesmo, nós estamos aí na seara da liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade de culto e de organização religiosa. Com a graça de Deus, aí em 2018, nós lançamos a primeira edição do nosso livro Direito Religioso, que já está na terceira edição. Pega aí. Para vocês. É a terceira edição aqui, publicado pelas edições Vida Nova, com prefácio do professor Ives Gandra da Silva Martins, que para mim é o maior jurista do Brasil vivo, e com prefácio também do professor Frank Ferreira, que é o autor da Teologia Sistemática, que é um dos grandes teólogos de linha reformada aí do Brasil. Legal. Então, no mesmo ano de 2018, eu, o Jean e mais 30 amigos fundamos o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, onde eu tive o IBDR, onde eu tive a honra aí de ser eleito presidente. O professor Ives é o presidente de honra e o doutor reverendo Davi Charles Gomes é o presidente do conselho. Então a gente está nessa seara aí da liberdade religiosa há muitos anos. Bastante tempo.
e agora aí, desde mais ou menos um mês, a gente tem visto coisas absurdas acontecendo no Brasil, né, Jack? Já vamos entrar direto aí. Vamos citar o caso já de Santa Catarina e já vamos cair para dentro aí. Pode contar para nós aí. Vamos cair dentro, né? Vamos. Olha, ontem... Só fazer Por que o pessoal precisa prestar atenção nisso? Por que essa live é muito importante? O que acontece, gente? Muitas pessoas, muitos até mesmo juristas e entendidos do direito, alguns que não têm nem um curso de gibi de direito, estão falando que deve existir uma restrição total das liberdades, porque senão vamos todos morrer com coronavírus e etc. Não temos dúvida que nós estamos numa situação ímpar, é a 12ª pandemia registrada da história, então realmente pessoas estão morrendo, estão sendo empilhadas em campo de hóquei, a situação realmente é muito triste e muito grave. Mas nós precisamos... Não é terça-feira que acontece toda semana, né? Não é uma terça-feira. Não é uma coisa que ocorre toda semana, né? E não é nem um ano bissexto, que acontece a cada 4 anos. Exato, é muito raro isso. É muito raro. Né? E neste momento que as instituições precisam ser fortes. Por isso nós temos instituições, para passar por crises como esta, incólumes, ou pelo menos com o mínimo de dor possível. Né? Para isso que as constituições foram formadas e elas existem. E esse é o motivo que nós temos uma Constituição. E por isso que a Constituição protege as nossas liberdades baseadas na dignidade da pessoa humana. Então, é claro, nós estamos agora com os cultos restringidos, não por uma ordem do Estado ou do município, mas sim por uma ordem constitucional, porque a Constituição obriga a União, os estados, os municípios e todos os brasileiros a respeitar e a proteger a dignidade humana e a vida. Então, nós estamos com os nossos cultos suspensos porque nós queremos proteger a vida, porque nós queremos proteger a dignidade da pessoa humana. E essa é a função do Estado aqui, não porque ele quer, mas porque a Constituição ordena ele. Então, eu tenho dito que o Estado ele faz o que a Constituição manda, e a Igreja faz o que é o melhor, porque a Igreja ama. Né? Exato. Então, o princípio de toda lei natural, o princípio de todo ordenamento jurídico é fazei o bem e afastai o mal. E é isso que nós estamos fazendo aqui, tanto como Estado, quanto como Igreja. Fazer o bem para afastar o mal. E hoje fazer o bem é não se aglomerar em um tempo. Né? Então, dito isso, eu vejo que nós não temos restrições à liberdade religiosa quando nós não estamos tendo cultos públicos com muitas pessoas. Por quê? Porque isso seria um fator de contágio, um fator de contaminação, e muitas pessoas poderiam transmitir uma para as outras essa peste, e aí nós teríamos um número elevado de doentes, o nosso sistema único de saúde não ia conseguir comportar, e etc, etc, etc. Né? Entendi. Então, em razão disso, nós não estamos ajuntando pessoas. Mas agora... Eu posso continuar, me deixa fazer a vez das pessoas aqui, eu posso continuar sendo cristão nesse momento? Eu posso continuar invocando a Deus? Eu posso continuar acreditando na Bíblia? A Bíblia pode continuar sendo meu livro de fé? Ou existe algum momento que o governo pode, de certa forma, capturar, sequestrar a minha liberdade de crença e de fé, entendeu? Então, o que acontece? Uma coisa é a liberdade de culto na sua forma comunitária. Essa nós estamos com uma restrição. Mas agora outra coisa é a liberdade religiosa em si. Jack, a liberdade religiosa ela é matricial. O que quer dizer isso? A partir da liberdade religiosa decorrem todas as outras liberdades. Até para ser ateu. Até para ser ateu. Porque países que não têm uma liberdade religiosa, o ateu é mais perseguido. Isso, a liberdade religiosa é o fundamento da democracia.
Inclusive, eu escrevo isso aqui no nosso livro, junto com o Jean. Eu digo assim, ó, o professor, estou lendo aqui, ó, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho ensina que uma das principais causas de surgimento dos princípios fundamentais, entre eles da dignidade da pessoa humana, decorre da ordem religiosa e, mais especificamente, dos dogmas cristãos e dos mais remotos ensinamentos bíblicos, corroborando o dito acima quanto à influência judaico-cristã em nosso Estado constitucional. Então, gente, a liberdade religiosa, ela é matricial. A liberdade, a religião, a fé é a única que pode responder de forma satisfatória as grandes perguntas do homem. Para onde eu vou, da onde eu vim e quem eu sou. No momento que você ataca a liberdade religiosa em seu núcleo, em sua essência, que é a própria crença, que é isso que você está dizendo, se eu posso ser cristão, você está atacando o que é de mais sagrado no ser humano, que é a sua própria fé. Identidade. Isso está muito junto com a identidade do ser humano, né? A própria identidade. A gente pode trazer aqui a crença do Imago Dei. Por que dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana, ela existe porque o ser humano é o único ser vivente que herda de Adão a imagem e a semelhança de Deus. Sim. Além de nós herdarmos o pecado, o pecado e o afastamento de Deus de Adão, nós também herdamos o Imago Dei. A Igreja Ocidental, ela sempre estudou muito a questão do pecado, mas a Igreja Oriental, de outra banda, estudou muito o Imago Dei. E o fato é que existem essas duas heranças e elas não se anulam. Então, nós temos dignidade, nós temos direitos fundamentais, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E quem explica isso para nós é a fé, é a crença, e a crença cristã. Então, não pode de maneira nenhuma um culto doméstico e a liberdade religiosa de eu atender espiritualmente um fiel, no teu caso como pastor, ser medida. Nem um estado de guerra. Exato. Se você for ver o estado de sítio que está na Constituição, esse direito não é tolhido. Não, tanto que as tropas, né, eles chamam capelões. Eu não sei se o plural de capelão é capelões, né? Não sei. Mas assim, eles chamam pessoas para lidar com a fé. O próprio livro do Lewis, o Cristianismo Puro e Simples, foram palestras que ele deu na BBC, se não me engano. Isso. Na Segunda Guerra Mundial. Né? E aí depois compilaram o livro e criaram o Cristianismo Puro e Simples. Mas assim, Thiago, então vamos lá. O que ocorreu em Santa Catarina? Né? Pois é. Vamos cair em cima disso aí. O que aconteceu? Vamos cair. O que aconteceu lá? Agora já está surgindo algumas versões aí, né? Porque o pastor Frank Ferreira repercutiu isso. O pastor Frank Ferreira tem muitos seguidores e muita gente segue ele. O pastor Renato Vargens também repercutiu isso. Tu repercutiu isso. Várias lideranças repercutiram isso. E isso atingiu milhares de pessoas, né? Ou milhões, quiçá, de pessoas. Então, até a Brigada Militar agora, hoje de manhã, fez um vídeo tentando se explicar. A Brigada Militar lá em Santa Catarina, na frente da casa dessa senhora. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, uma senhora na sua casa, com mais 4 pessoas, estavam orando, fazendo culto doméstico. Né? A vizinha, ouvindo a oração, a dona Catarina, né, porque tá ali no boletim de ocorrência o nome dela, né? As pessoas tiveram cuidado de apagar os nomes ali, mas ficou a Catarina, né? Então a Catarina, por uma triste coincidência aí com Catarina Vambora, né? A Catarina simplesmente denunciou os vizinhos que estavam fazendo um culto doméstico, a polícia foi lá e mandou parar. Né? A polícia entrou na casa deles, como é que foi? Aí agora tem versões, né? Tem a versão que a polícia bateu palma e pediu para entrar, e as pessoas deixaram entrar, e daí disseram que não podia ter culto, porque era crime, porque tinha um decreto, que não podia fazer culto de jeito nenhum. Agora já tem uma outra versão dizendo que o carro da polícia parou na frente, bem próximo da casa, e de dentro do carro eles mandaram parar o culto, né? Mas agora,
se entrou, se não entrou dentro de casa, o que importa é que um culto foi interrompido. E um culto doméstico, dentro das casas das pessoas. Então aí nós temos um ataque, Jack, à crença, à essência da liberdade, ao mais íntimo, ao mais sagrado de uma pessoa, que é a sua crença em casa. Então seria como você aí tá fazendo um estudo no volume 4 de Salmos, segundo João Calvino, e simplesmente batesse na sua porta aí e dissesse, olha, eu estou sabendo que tá tu mais 3 pessoas aí fazendo estudo de Salmos, tu não pode. Sabe, aquele momento litúrgico que você está orando, no momento que foi interrompido, acabou. Exato. Acabou a liturgia. Exato. Né? Você não tem... Me conta aí, tu tá orando e alguém vem e diz para te parar, como é que acontece? O que fica? Não pode. É um momento santo. Ele é separado de todos os outros momentos da vida. Ele é diferente, não tem... Por isso que eu digo assim, ó, uma coisa, pessoal, o que o Thiago tá falando aqui para nós, isso é muito importante, mas isso é muito importante mesmo. Talvez você tá vendo aqui a gente, você não é religioso, não importa. Tem uma famosa frase, né? Eles vieram prender o fulano, eu fiquei quieto. Aí vieram e prenderam o ciclano, eu fiquei quieto. Aí vieram e daí foram prendendo, né? Quando, por último, eles vieram e prenderam a mim, porque não tinha ninguém para me ajudar. Uma coisa tem que ficar claro para nós. Thiago, tu defende a liberdade de crença para todo mundo ou só para a igreja? Não, a liberdade de crença é um direito sagrado que está vinculado com a dignidade humana. Exato. Então não importa qual é a sua crença. Tu não está defendendo o cristão, né? Não importa qual é a sua fé. O que importa é que você tem o direito sagrado, Travou aqui. Deu uma trancada, né? Travou. Deu. Voltou, então, vai. Tá. O que importa é que você tenha garantido o seu direito de crença. E isso é prévio à Constituição, como eu falei antes. Porque o fundamento de uma democracia é a dignidade da pessoa humana. E o que permite uma democracia vingar na sua plenitude é a liberdade religiosa. Um Estado que não tem liberdade religiosa é um Estado que não é democrático. Exato. Então, é para todos. Exato. E uma coisa, assim, uma vez entrevistaram o Dawkins, né? E todo mundo conhece o Richard Dawkins, ateu famoso aí, escreveu o livro Deus, um Delírio. E um dia pegaram ele com sangue bom e perguntaram para ele assim, que tipo de Estado tu sonha pro teu futuro? Aí ele disse assim, eu quero que o Estado seja um Estado cristão. Aí olharam para ele e disseram, como assim? Aí ele disse, olha, ateu nunca vai ser, porque o ser humano, na sua grande maioria, ele crê, ele acredita. E para mim, o Dawkins falando, o cristianismo é mais tolerante do que outras religiões, como o islamismo, como outras religiões. Ou seja, até para quem é ateu, até para o não crer, o ataque ao direito religioso, ele é nocivo. Por quê? Em países onde não se há liberdade religiosa, não são países ateus. Por exemplo, Coreia do Norte. O líder é visto como um deus. O líder desses países são vistos como Deus. Ou seja, não é que você deixa de lado o cristianismo ou o espiritismo para ficar ateu. Não. Você tem que colocar o Estado no lugar. O Estado toma o lugar de Deus nesses locais. E o problema, para mim, o grande sinal amarelo que brilha agora em Santa Catarina com essa questão, Thiago, é que ninguém vai, do nada, parar a igreja, parar as reuniões do nada. Isso é um primeiro passo que foi dado. Tu sabe, assim, o pessoal que entende de luta, eles dizem que o lutador ele vai dando uns primeiros jabzinhos para sentir a distância entre o oponente. Aí ele dá um cruzado. Eu tenho a impressão que esse ato em Santa Catarina é mais ou menos isso. Vai sentir a distância. Se nós não fizermos barulho agora, não importa se a polícia entrou ou não na casa dessa família. Se nós não fizermos barulho agora, amanhã depois, como o Thiago disse para mim hoje no telefone, eles estão parando o culto por causa de dengue.
Eles estão parando o culto por causa de bobagem. Eles estão invadindo as nossas casas. Vão começar a proibir alguns trechos da Bíblia. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Sabe? É muito preocupante. E eu lembro aqui uma frase do Martin Luther King que diz o seguinte, que o que preocupa ele não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? Se a igreja brasileira, que é a maioria da população, nós somos 90% da população, nós cristãos somos 90%, e se for pegar as outras fés, nós somos 99%. Nós não podemos deixar isso acontecer. Esse abuso que aconteceu em Santa Catarina se deu por um decreto estadual ridículo de um governador que ainda se diz cristão. Que iludiu os irmãos. Que iludiu os irmãos. Na hora da votação, na hora da eleição, ele estava pintando de conservador, de tô aqui do lado de vocês. Agora ele mostra as garras. O povo não pode votar mais nesses caras, meu. Olha só o que diz o decreto. Ficam suspensos em todo o território catarinense pelo período de 30 dias eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluindo missas e cultos religiosos. Tchê, se eu vivesse em Santa Catarina, eu ia fazer uma reunião da minha família, que são poucas pessoas, não ia dar 10 pessoas, e eu ia esperar ele vir. Eu ia esperar ele vir lá para suspender. Né? E aqui, até a gente tem que ter uma certa complacência com a polícia militar, porque a polícia militar está cumprindo ordens. Exatamente. Tem um decreto, tem uma lei. Exato. Né? Tem uma lei. É claro que o policial não precisa cumprir ordem absurda. Exato, também tem isso. Né? Tem isso também. Então ele precisa ter o bom senso de não cumprir essa lei absurda, até porque já existe lei para o caso. Além da Constituição nos garantir, dizer que é inviolável a liberdade de crença, está lá no artigo 5º, inciso 6º, é inviolável. É pétreo? Pétreo, cláusula pétrea. Não pode ser mudada. Só se mudar toda a Constituição, né? Só se rasgar a Constituição e fizer outra. O preâmbulo da Constituição não cita Deus também? O preâmbulo da Constituição, gente, a Constituição foi promulgada em nome de Deus. No artigo 1º, eu estou com a Constituição aqui, ó. Lê para nós aí, lê para nós. Aí, ó, no artigo 1º diz o seguinte, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, todos os princípios cristãos. Soberania é um princípio cristão, cidadania é um princípio cristão, dignidade da pessoa humana foi gestado dentro da igreja a partir do Concílio de Nicéia. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa está lá na Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Aí a gente continua andando na Constituição, artigo 5º, inciso 6º, garante, inviolável, a crença e o culto. Inciso 7º, garante a prestação religiosa até o segregado, a pessoa que está presa, não importa por qual crime, ele tem direito de receber a fé. Não importa qual crime, ele tem o direito, porque a fé é essencial. A pessoa que está doente no hospital tem direito de receber o pastor em qualquer horário, porque a fé é essencial. Artigo 5º, inciso 8º, eu não preciso fazer o que o Estado me manda se eu alegar objeção de fé. Artigo 19, inciso 1º, o Estado não pode de nenhuma forma embaraçar a minha fé. Artigo 143, parágrafo 1º, diz que eu não preciso servir o exército se eu invocar a fé. Por questão de consciência. O que é mais importante para uma nação, Jack? É força militar para que outra não invada. E até a força militar, o Brasil abre mão pela fé. Artigo 210, parágrafo 1º, ensino religioso. O Estado diz que tem que ter ensino religioso para as crianças no ensino fundamental, porque elas precisam saber que fé existe e que fé é importante. Artigo 170 da Constituição, que funda a ordem econômica do Brasil, tem princípios. Sabe quais são os princípios, Jack? Princípios cristãos. Princípios que estão lá na Rerum Novarum da doutrina social da Igreja.
Aí alguém pode dizer, tu tá falando de catolicismo. Tem muita coisa boa no catolicismo. Muita coisa. E a Rerum Novarum foi um documento do Papa Leão XIII para combater o comunismo. E isso ajudou todas as outras igrejas. Todas as denominações. Cara, até outras religiões. Porque os caras estão achando que o comunismo, óbvio, que ele persegue o cristianismo. Mas, meu, ele vai... Se tu é espírita e tu tá vendo a gente, cara, tu não pode aceitar esse tipo de coisa. Se tu é um bandista e tá vendo a gente, tu não pode aceitar esse tipo de coisa. Hoje eles param uma oração de uma senhora. Amanhã eles param a tua reunião espírita. Amanhã eu vou pegar essa Constituição aqui, vou torcer ela. Sabe o que vai sair? Vai sair valores religiosos. Vai sair valores cristãos dessa Constituição. Da nossa Constituição. Sim. Por quê? Porque o cristianismo é a resposta. O cristianismo é a resposta para o ser humano. Nossa Constituição é fundada. O Ocidente foi formado pelo pensamento cristão. Sim. Nosso Estado é laico. Todas as fés têm espaço. O pessoal da Umbanda, o pai de santo, o baborixá, o ancião do salão do reino, todos têm espaço. Mas todos sabem que o pensamento cristão formou o nosso Ocidente. Não importa. Isso é um fato. Isso é uma realidade. É uma realidade que lá na Revolução Francesa tentaram tocar para o ralo. Tentaram esconder, matando milhares de padres. Tirando a igreja do espaço público. E conseguiram fazer isso na França. Mas foi só na França. Porque no resto da Europa e nos Estados Unidos, nós sabemos como a fé é importante no espaço público. Vamos tentar explicar aqui para o pessoal que ouve laico, porque quem mais fala de Estado laico hoje em dia... São os laicínicos. Como é que é? Fala de novo. Laicínicos. Primeiro já vamos botar um negócio aqui, ó. Eu quero dizer para todo mundo aqui que fica falando de Estado laico é um legado do protestantismo para o mundo. É um presente. Tá entendendo? O biscoito estava na mão da igreja. A igreja podia não liberar. Eu sempre digo isso aqui para os caras. O que é a questão do Estado laico? Estado laico, Thiago, eu tenho um biscoito, é meu. Aí eu olho para ti, quebro e te dou um pedaço. Agora, tu tem um pedaço do biscoito. Mas não esquece que quem te deu fui eu. Eu fico vendo que os caras... Cara, Estado laico é coisa de crente. Estado laico é coisa de crente. Igreja que criou isso. Então, vamos lá. Explica para nós aí, Thiago. Explica então, como advogado aí, vai. A questão da laicidade, ela começa a ser gestada até um pouco antes da igreja. Se a gente for ver, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles estavam combatendo a espiritualidade exacerbada dos arcontes das cidades-estado gregas, que tomavam decisões baseadas apenas na fé e não na questão administrativa, política da cidade. Então tu já vê, Sócrates morreu por causa disso. Platão vai falar isso em A República. E Aristóteles, em A Política, fala só disso. Então ali você já vê uma gênese. E como a gente estava falando, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e esses três homens tinham ali neles também o Imago Dei. E você vê o brilhantismo deles em muitas áreas. E foram muito longe. Eles foram muito longe. Sem revelação. Sem revelação. Tem a revelação natural, né? Mas sem a revelação especial, né? Sem a revelação. E ainda assim, a Feiglin fala no livro dele, História das Ideias Políticas, que a gente consegue se aproximar de Deus por meio do intelecto. Mas a melhor aproximação é por meio da revelação especial. Feiglin fala isso. E esses homens se aproximaram pelo intelecto e construíram obras excelentes que a gente tem aí até hoje e que influenciaram Santo Agostinho, influenciaram Tomás de Aquino e Lutero, Calvino, enfim. Mas ali nasce. Então nós temos, a partir de Papa Gelásio I, no V século, a distinção total do poder religioso e do poder civil. Aí houve toda uma história, que eu não vou entrar aqui, se você quer saber, leia o meu livro, houve toda uma história para a gente chegar no absolutismo papal
lá no século XV, no século XIV, com o Papa Bonifácio III, né? E esse absolutismo papal foi um dos motivos da Reforma Protestante, né? E aí Lutero, então, contra isso, contra esse absolutismo papal, diz que a Igreja não pode submeter os reinos da forma que estava submetendo, e aí nós temos, então, a teologia dos dois regimentos, ou a teologia dos dois reinos, que depois teve algumas modificações no pensamento de Calvino, e aí nós, então, vemos ele acontecendo na prática nos Estados Unidos da América, na Declaração dos Estados da Virgínia, de 1776, quando os 13 estados federados se unem para formar os Estados Unidos da América. As 13 colônias, né? As 13 colônias. As primeiras coisas que eles dizem foi o seguinte: olha, nós precisamos preservar a separação igreja-estado, porque nós sabemos como é ruim fugir de perseguição religiosa. Eles sofreram na Inglaterra, né? Eles sofreram isso na Inglaterra. Então, lá no artigo 16 da Declaração dos Estados Unidos, dos Estados da Virgínia, em 1776, tu tem a separação igreja-estado posto na prática em um estado soberano a primeira vez. Não é? Aquilo que foi ensaiado, sonhado, aquilo que homens vislumbraram, botaram pela primeira vez na prática nos Estados Unidos, né? E veja, 13 anos antes da França. 13 anos antes da França. E a França fez uma laicidade diferente. O americano entendia que a fé é importante. O francês achava que a fé era ruim para o homem. A fé tinha que cair fora. Lá na França existia uma monarquia católica e a primeira coisa que eles fizeram foi: nós não queremos saber de igreja, vamos matar todos os padres. E mataram os padres ao comando de Robespierre, mataram os padres em praça pública. E assim nasce o Estado laico francês, que a gente chama de laicismo, teoricamente. Isso não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil evoluiu, o Brasil cresceu, o Brasil foi além dos Estados Unidos da América. Exato. Que tem uma laicidade baseada na individualidade. Quem fala muito bem isso é Doherty, no livro dele Estado e Soberania, né? Ele diz que os Estados Unidos da América respeita a liberdade religiosa pela liberdade individual de crença. O Brasil foi além. O Brasil diz que a liberdade religiosa é pública. A liberdade religiosa não é apenas o que cada um quer. Se todos disserem que a liberdade religiosa é ruim, o Estado vai continuar dizendo que é boa. Nos Estados Unidos é a soma dos indivíduos. No Brasil é comunitário, é razão pública. Está lá no artigo 5º, inciso 6º. Um amigo meu, só para pimentar aqui, para engrossar o caldo da sopa, um amigo meu disse o seguinte, ele disse bem assim para mim, ele está morando aqui no Rio Grande do Sul agora, ele disse que estudou história da igreja, história das religiões, e ele chegou a uma conclusão: nenhum país, nação, estado do mundo, na história, não é só agora, não é só na nossa época, ele disse, em toda a história, experimentou uma liberdade religiosa tão profunda como o Brasil. É verdade? Eu concordo. Eu sou como tu sabes, né, Jack, eu sou um estudioso de liberdade religiosa. Estudei os sistemas de laicidade aí de diversos países da Europa e aqui na América do Sul. Estive ano passado, em outubro, em um seminário de liberdade religiosa, um dos maiores do mundo, em Utah, onde tinha 65 países reunidos, né? E lá eu falei sobre o Estado laico brasileiro e as pessoas ficaram impressionadas, né? Realmente, o nosso sistema de laicidade é o melhor do mundo. É uma laicidade colaborativa, é uma laicidade que entende que a crença não é um direito, uma liberdade privada, não é algo de razão íntima. A crença é de razão pública. A crença, ela é fundamental para que uma democracia seja exercida em sua... Trancou. Tá. Parou aqui. Vai. Que seja exercida em sua plenitude. Essa é a crença brasileira. Essa é a crença que nós temos no Estado laico brasileiro, na Constituição. E isso é fruto desse pensador aqui, ó, Jacques Maritain, e Um Homem e o Estado. Né? Esse cara aqui, para vocês terem uma ideia, foi uma das pessoas que que formularam a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Foi Jacques Maritain. Foi um dos juristas que escreveram a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E ele fala nessa obra como é importante, como a igreja é importante para a comunidade política e que ela não pode estar abaixo do Estado e nem acima, ela tem que estar ao lado.
ajudando o Estado naquilo que o Estado não pode fazer, Jack. E o que Uhum. o Estado não pode fazer? É prover a fé. O E as Estado não pessoas- consegue o Estado não consegue ser transcendente. Não. O Estado é imanente. E quando tentou, errou. Exatamente. E quando Exato. tentou, errou. Né? E vice-versa também, né? E vice-versa, que é o caso do absolutismo papal. Né? Então, gente, o Estado brasileiro, ele eleva a fé, a crença, a razão pública. Agora está surgindo aí um monte de debatedor de Facebook, e um ficou lá, que eu fiz aquele meu post que tu compartilhou, aí uma senhora disse assim, agora mais um especialista de Facebook, se reportando a mim, né? Nossa. Mais um especialista de Facebook, a supremacia do valor público tem que ser acima do valor privado. Aí, gente, a fé é razão pública. Né? A fé é razão pública. E hoje estamos abrindo mão do culto, da exteriorização do culto, porque nós amamos. Porque nós Exatamente. nos preocupamos com as pessoas. Não é por medo, não é por medo. E nem por violência. Exatamente. Nem por violência. Né? Exatamente, perfeito. E aí você tem também leis, Jack, uma lei federal do Bolsonaro, que foi aprovada no Congresso Nacional, que estabelece como é feito o combate à pandemia. Né? Trata ali isolamento social, quarentena, e aí ele diz nesse decreto, nessa lei, que é uma lei aprovada no Congresso, diz que o presidente da República, por decreto, ia dizer o que era atividade essencial. Uhum. E ele fez isso no decreto 10.292. E lá no decreto 10.292 diz o seguinte, só um pouquinho que eu vou ter que dar um grito aqui para a dona Keila pegar o meu cabo que vai acabar minha bateria. Tá, pessoal? Tá. Vou gritar para a esposa aqui que ela tá lá embaixo, a casa tem 20 andares. Keila! Consegue o cabo para mim? Como ela é. Essa é a vida. Isso aqui é o cabo para real. Carregar o iPhone. Tá? Help me, please. Essa é a vida real, né, Thiago? É isso aí. É isso aí. E a esposa sempre nos livrando, né? Sempre nos livrando. É ajudadora, né, cara? Ajudadora. Sempre do nosso lado, nunca atrás. Do nosso lado sempre. Exatamente. Thiago, então, cara, lá no decreto 292 diz o seguinte, ó. Atividades religiosas... assim, primeiro, vamos para o começo, né? O que diz o artigo? O artigo diz o seguinte, as medidas previstas... Onde é que tá? Aqui. As medidas previstas na lei, na lei 13.979 deverão resguardar o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. Então, mesmo isolamento e quarentena deve resguardar os serviços públicos e atividades essenciais, certo? Exato. Aí o presidente vai dizer qual é, vai. Aí o presidente diz, atividades religiosas de qualquer natureza, vírgula, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Por isso que não tem a possibilidade hoje de ter um culto público, gente, porque o culto público é aglomeração de pessoas. Uhum. E o Ministério da Saúde está dizendo que não pode ter aglomeração de pessoas. É simples. Né? É simples. E nisso, Jack, o nosso governador, Eduardo Leite, foi muito feliz. Porque o Eduardo Leite fez um decreto dizendo que o culto está liberado se tiver 30 pessoas. Governador do estado do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Se tiver 30 pessoas, desde que respeitada as condições do Ministério da Saúde. E mesmo assim tem um monte de município dizendo que não pode. Né? Querendo passar por cima, né? Querendo passar por cima. Então daqui a pouco a gente vai ter que entrar na justiça aí também contra esses municípios. Né? Sim. Mas é isso aí, né? A coisa está complicada, são dias sombrios. Vamos fazer um pequeno exercício, assim, com base no que a gente já sabe. Vamos lá. Thiago, se os irmãos não se posicionarem, se as pessoas não se posicionarem, os nossos advogados, como tu está fazendo, tá parando o teu... Eu estava terminando o sermão de amanhã, parei meu trabalho para falar com os irmãos.
se outros advogados, se irmãos, se igrejas, se isso não for falado, Thiago, qual o pior quadro? Qual o quadro que pode acontecer? O que pode ocorrer aí se isso não for... Se o pessoal não botar a boca no trombone? Olha, gente, o que eu acho que pode acontecer, e já está acontecendo, como em Poços de Caldas, o pessoal estava fazendo um padre, um reverendo, um padre anglicano, estava fazendo uma missa com 3 pessoas, ele mais 3. Eu vi. Né? E simplesmente no meio da missa, tinha 2.000 pessoas online, no meio da missa entrou o fiscal da prefeitura, interrompeu a missa, acabou com a missa. Eu vi. E para um católico, e para um anglicano, a missa tem um valor sacramental maior do que para nós. Exatamente. Né? Maior do que para nós. E o cara foi lá e interrompeu eles chamam, né, de Santa Missa. Interrompeu a Santa Missa. Entendeu? Com um decreto municipal no bolso. Então isso vai se multiplicar. Porque assim, gente, infelizmente, tá? Eu não quero ser aqui o arauto do apocalipse, mas essa crise do coronavírus vai piorar. Mais pessoas vão ficar doentes. Nós estamos no começo da pandemia aqui no Brasil. Tudo indica que o contágio ele aumenta, né? Por mais que a gente achate a curva, vai ter mais pessoas contaminadas que vão contagiar outras e infelizmente vai aumentar. Então a tendência é piorar. A tendência é esse caso aí de Santa Catarina começar a se multiplicar aí pelo Brasil todo. Né? Então o meu conselho que eu dou para você é, se isso acontecer na sua casa, resista. Né? Filme. Pega para alguém, agora qualquer um pode filmar. Pega um celular e filme. E diga, senhor policial, o que o senhor está fazendo, além de ser inconstitucional, é ilegal. O senhor não pode fazer isso. Eu estou na minha casa e a minha casa é asilo inviolável. Está na Constituição, artigo 5º, inciso 11º. Ninguém pode entrar na minha casa, a não ser se eu estiver cometendo um flagrante delito. E eu não estou cometendo nenhum crime, porque não é crime orar em casa. E ainda tem algumas pessoas que vão me falar do artigo 268 do Código Penal, que é o crime de contágio. Né? Esse crime de contágio tem que ter dolo para contagiar alguém, gente. Quando eu vejo um advogado falando isso, eu fico triste, sabe? Porque ou é ignorância ou é má fé. Exato. Porque eu tenho que ter dolo, ou seja, eu estou doente, eu estou com coronavírus e eu vou ferrar o Jack. Então eu vou lá na casa do Jack, vou dar um abraço no Jack para ele ficar com coronavírus. Ou então eu estou com coronavírus e eu vou criar uma reunião para passar coronavírus para todo mundo. Esse é o crime de contágio do 268. Não eu orar com a minha família em casa, pelo amor de Deus. Né? Então, gente, o que eu vou lhe dizer é isso. Procure o conselho de pastores da sua cidade. Tente entrar com mandato de segurança, tá? Se tu quiser me procurar também, pode entrar lá no meu site vradvogados.adv.br, tem os dados lá, telefone, meu perfil aqui, @trvieira, pode me mandar um direct. A gente tem o programa Igreja Protegida, que é um programa para proteger a igreja, né? Me manda um direct que eu te mando o folder do programa, tá? Nós estamos aí para defender a igreja. Essa é a verdade. Uma coisa que eu quero deixar claro para o pessoal aqui é que como nós temos uma herança pietista, vai ter gente que vai dizer assim, Thiago, não, vamos só orar, vamos só buscar Deus. Primeiro que ninguém está diminuindo a necessidade, o valor da oração. Pelo contrário, o que estava sendo impedido era o povo de orar. Primeira coisa. Segunda coisa, a Bíblia diz para nós nos submetermos às autoridades, tá? Lá em Romanos 13. Mas não há lei. As autoridades precisam se submeter às próprias leis. A lei foi violada nesse momento, não pelos irmãos, mas pelos agentes que estavam servindo ali o Estado naquele momento. Uma outra questão. Olhem para a Bíblia, olhem para a Escritura. Paulo se defendia. Olhem para Atos dos Apóstolos. Paulo, diversas vezes, apresentava sua defesa, tá bom? Então, ele mostrava, eu sou cidadão romano, eu estou aqui, vocês não podiam ter batido em mim.
Ah, mas agora vamos te libertar. Só se vier o comandante me libertar. Paulo usava os seus direitos de cidadão. Então vamos parar com essa bobagem, cara. Vamos parar com essa bobagem. Jeremias 29, a carta de Jeremias é: busquem o bem da cidade, pois ela ficando bem, vocês estão bem. 1 Timóteo 2,2, oramos pelas instituições, pelos governantes, porque nós queremos ter uma vida tranquila. É ridículo essa ânsia que as pessoas têm pelo martírio. A igreja só deve ir para o martírio quando ele vir. Nós não procuramos o martírio. O martírio não é algo bom. O martírio não é algo bom para nós. Nós não queremos. Eu não quero ver o Thiago sofrendo. O Thiago não quer me ver sofrendo. Poxa, gente, nós somos irmãos. Agora, se Deus enviar, aí nós vamos saber. Mas não é o caso. Não é o caso. Tô falando isso é interessante, porque faz me lembrar da história, né? E eu dou aula de história da igreja aí, e veja só, no Concílio de Nicéia, quem convocou o Concílio de Nicéia foi o imperador Constantino, tá? Uhum. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque antes do Concílio de Nicéia, ali no ano de 295 depois de Cristo, por ali, um pouco antes do ano 300, houve a maior perseguição do Império Romano à igreja. Antes, as perseguições eram pontuais, era em Roma, era na Ásia Menor, eram pontuais. A grande perseguição aconteceu em 290 depois de Cristo. Antes disso, aí, não era proibido ser cristão, mas não era fomentado, né? O Estado meio que... Existia uma questão ali da adoração do imperador, né? E aí um grupo de cristãos não adorava o imperador, aí eles eram denunciados, e aí esses cristãos eram punidos, mas não era institucional, tá? Se tornou institucional em 290 e poucos ali, com o imperador Galérios, né? Então o imperador Galérios passou 15 anos perseguindo a igreja. E assim, gente, foi a perseguição feroz, né? Milhares de cristãos morreram. Mas assim, o povo romano começou a ficar contra o imperador Galérios, e ele mesmo, em 311, fez o Edito da Tolerância, né? Dizendo que não podia mais perseguir cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando houve a convocação ao Concílio de Nicéia, foi a primeira oportunidade dos bispos, dos pastores, se reunirem, trocarem uma ideia. Pastores de tudo que é lugar do mundo conseguiram conversar. E eles se conheciam só por escrito, né? Só por escrito. E daí eles começaram a se ver assim, né? Se ver no Concílio de Nicéia. E eles foram viajando com a proteção do imperador Constantino, com selo real. E eles estavam vibrantes, né? Poxa, estou viajando alegre, estou viajando com proteção da guarda imperial. Eles viajavam com proteção dos guardas romanos. Tem um relato que diz que Constantino ele recebeu os bispos e um dos bispos estava com um corte no rosto dessa perseguição aí. E daí o cara estava machucado, né? Às vezes um sem braço, sem uma mão, e eles agora estavam sendo recebidos pelo imperador. Isso, recebidos e protegidos. E eles estavam alegres por isso, né? Então isso vem exatamente ao encontro do que o Jack está falando, no sentido de que os cristãos também, na igreja primitiva, não queriam ser perseguidos. Exato. Não procuravam a perseguição. Ó, eu peguei um negócio... Fala. Mas é isso. Eu peguei um negócio aqui, ó. Vai aparecer virado aqui para vocês, mas é esse livro aqui, ó. História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, tá? 263 depois de Cristo até 340. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso aqui foi escrito nesse período que o Thiago está falando. Fonte primária, né? Exato. Você não precisa concordar com tudo que o Eusébio fala. Só que deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Virou moda na nossa época falar mal de Constantino. Todo mundo fala mal de Constantino. Só que é o seguinte... Eu prefiro ouvir sobre Constantino dos cristãos que viveram na época dele. Como que eu, mais de 1500 anos depois, sei mais sobre Constantino do que o Eusébio de Cesareia?
Então, claro que a postura do Eusébio é uma postura que é dizer, ó, o Constantino é um homem iluminado, um iluminado por Deus. Mas nós podemos ter uma... Você não precisa dizer que o Constantino é um homem iluminado por Deus, mas nós podemos ter uma postura não tão beligerante. E eu vou citar um nome aqui, cara. Eu admiro ele em muitas coisas, mas o Caio Fábio é um dos propagadores da caça ao Constantino no Brasil. Parece que tudo que o imperador Constantino fez foi ruim. E deixa eu dizer uma coisa, para um povo que está morrendo, vendo seus filhos morrendo, suas mulheres grávidas sendo pisoteadas por feras, por bestas feras, daqui a pouco o imperador para a perseguição, negão, só quem passou, para eles era algo de Deus, sim. Era Deus respondendo a oração, sim. Foi uma bênção, sim. Imagina agora, assim, Thiago, eles estão nos perseguindo, e agora parou, foi proibida a perseguição. Tu não ia dizer que isso foi uma bênção, Thiago? E veja, né, foi a partir de Constantino que nós tivemos os importantes concílios de Niceia, concílio de Niceia, Constantinopla, concílio atanasiano, então, a credo atanasiano. Então, nesses concílios foram discutidas a natureza de Cristo, foram discutidas a Trindade, foi discutido o papel do Espírito Santo. Então, por quê? Porque vários teólogos podiam se reunir sob a proteção do Império, coisa que seria impossível se o Império Romano continuasse da forma que estava ali no século III. Exato. Né? Então, tu tem toda a razão no sentido de que nós cristãos devemos lutar contra a perseguição. Não se jogar na perseguição. Né? Exato. Não, então bom, assim, pode falar. Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que o pessoal, demos o nosso recado. Não sei se tu tem mais alguma coisa assim para colocar, mas eu acho que gente, como diria o Martin Luther King, né? Os gritos dos maus não devem nos preocupar. O que deve preocupar a gente é o silêncio dos inocentes, né? Dos bons. Quero falar aqui com os pastores, procurem o Thiago. Diz de novo o teu endereço, Thiago, por favor. Aqui no Instagram. Direito, aqui o meu perfil é TR_Vieira. Vou escrever aqui para vocês. Tá? TR_Vieira. O livro vocês podem comprar, se vocês tiverem interesse, no site nosso, que é o direitoreligioso.com.br. Tá? Nós também temos um curso, gente. Se você quiser se especializar em direito religioso, a gente tem um curso aí de 1 ano, em parceria com a UBRA, que é a maior universidade luterana do mundo e uma das maiores universidades privadas do Brasil. É um curso aí que tem 8 disciplinas, 1 ano de curso, onde você vai aprender sobre história da igreja, laicidade, responsabilidade civil, estatuto social, direito tributário, todas as interações aí com o direito religioso. Aula comigo, com o Jean e com o Marcos Bueira. O Marcos Bueira, quem não conhece, é um dos professores do Brasil Paralelo, tá? Então só também você pode aprender. Só a nata. Você pode aprender um pouco aí conosco de direito religioso, tá? No direitoreligioso.com.br. Obrigado, gente. Obrigado, Jack. Peraí, só mais uma coisa. Pastores que estão me vendo ou vão ver isso depois, eu vou jogar isso no YouTube aqui também. Pastores, eu preciso de uma coisa de vocês. Talvez vocês, como eu tô atarefado, preparando sermão, lendo comentário. Eu não tenho como eu fazer o curso de direito religioso. Mas eu posso pegar um irmão da minha igreja e convocação para a vida pública, e eu posso pagar, a igreja pagar, e ele fazer esse curso. Então talvez o pastor não tem como, mas é fundamental que algum dos pastores, do time pastoral, ou algum diácono, ou algum irmão piedoso da igreja, ele tenha acesso a esse material. Nós precisamos ficar atentos. E assim, o pessoal dessa live aí, que participou dessa live, como eu sou o coordenador científico desse curso, porque é um curso que é em conjunto com a UBRA, né? Como eu sou coordenador, quem falar comigo no direct e falar que ouviu na live do Jack, vai ganhar 20% de desconto. Tá? Diz assim, live do Jack, 20% de desconto. Tá bom? Saudade tua, Thiago. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Thiago é meu amigo, tá bom?
e amigo, a gente quebra o pau. Mas, ô, Thiago, quantas vezes eu já quebramos o pau, eu e tu, Thiago? Diversas vezes, Muitas né? vezes aí. O Thiago, ele é colorado. Primeiro já começa aí, né? Então, isso já... Mas, Thiago, é uma benção mesmo. Eu te amo a tua vida, amo tua família. E tu é uma benção para a igreja, cara. Deus te abençoe mesmo. Beijão pro Jean também. Quero ver um vídeo dele cantando, porque a gente só fala disso. O parceiro do Thiago, pessoal, é um baita de um cantor. Não é apenas só advogado, é um baita de um cantor. Canta muito, né? Isso aí. É um abençoado também. Bom, Tá certo, quero levar pessoal? Deus uma... Tá certo? Deixa eu só fazer uma oração aqui, tirar meu boné aqui. Eu quero ler uma palavra aqui e aí você ora, pode ser? Leia e eu oro. Vai, boa. Ai, só um pouquinho aqui. Eu tive que tirar ali para pôr na tomada. Espera aí. Que momento. Tá, então assim, ó. Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15, diz o seguinte: os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no coração. Nossa. Não tem. Pai, obrigado por esse momento tão ímpar, tão abençoador com o Thiago. Eu oro por ele, pelo Jean, por todo o trabalho do IBDR. Peço tua graça sobre esses homens. Eu acredito, tenho certeza que o inferno os odeia, mas o céu os aplaude. Esteja ao lado deles, guarda a vida do Thiago, da Keila, guarda a vida da Sofia, guarda a vida do Jean, guarda a vida desses irmãos. Enche eles do teu espírito e que o teu reino avance no nosso país e o inferno recue. Guarda o nosso país, olha o nosso país, Senhor. Abençoa nossas igrejas em um período tão crítico como o que estamos vivendo. No nome de Jesus, para a fama do teu nome, Senhor. Amém. Amém. É isso. Amém. Tá bom? Isso. Obrigado, pessoal, aí que nos acompanhou nessa 1 hora. Obrigado ao Jack. E assim que acabar essa pandemia aí, esse isolamento, vamos engraxar os bigodes. Mas é com certeza. Um abraço, pessoal. Falou! Falou!